Neste vídeo, áudio, vamos ver um dos propósitos de Jesus, que é ele ser a luz do mundo. Jesus veio como luz para iluminar todos que estão nas trevas. Assim como Jesus foi luz, para aqueles que tiveram contato com ele, quando esteve aqui, ainda hoje, Jesus continua sendo luz para aqueles que buscam a ele. Eu não sei qual situação que você se encontra, que tipos de trevas está enfrentando, se é um problema, uma enfermidade. Seja qual for as trevas, Jesus é um raio de luz de esperança, se ele entrar nesta situação. A Bíblia nos diz de uma mulher que estava nas trevas da morte, estava a ponto de ser morta, por causa do pecado que tinha cometido, mas Jesus foi a luz que tirou ela da morte, e deu uma oportunidade para ela, como está escrito. A Bíblia diz: de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 2 a 11. Jesus foi a luz que salvou esta mulher, das trevas da morte, da condenação do pecado de adultério. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, todos que vivem que no pecado, vai chegar um momento, que receberão o salário, ou seja, a morte, pelos pecados cometidos, como está escrito. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Jesus é a luz que ilumina o pecador, e paga a dívida, antes dele receber o salário, o pagamento de seus pecados, que é a morte. Jesus deseja te salvar, te iluminar com sua luz, antes que você venha receber o teu pagamento de teus pecados. Não sei quais trevas de pecados você está, qual é o valor da sua dívida, se já está perto de receber teu pagamento, ou não. Deixe Jesus te iluminar com sua luz, e te resgatar das trevas da morte. Qualquer que seja a tua situação, por mais difícil que seja, por maior que seja as trevas, onde você está, mesmo que aos teus olhos, não vê saída. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e que todos que estiver nela, não andarão mais em trevas, como está escrito. A Bíblia diz: Jesus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 12. Jesus é o único raio de luz deste mundo, somente Ele pode te tirar das trevas. A Bíblia nos diz que este mundo já está nas trevas, dominado pelo diabo, porque os homens amam mais os prazeres dos pecados deste mundo do que a Deus, por isso que este mundo já está nas trevas, como está escrito. A Bíblia diz: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Carta de 1 a João, capítulo 5 e versículo 19.
A Bíblia nos diz que este mundo está mergulhado em tantas trevas, que Satanás está reinando como príncipe. O diabo está como príncipe, porque os homens amam mais os pecados do que a Deus. Todos que vivem no pecado estão nas trevas de Satanás e têm dívida com ele. Jesus foi bem claro ao dizer que o diabo não tinha nada nele, pois Jesus não tinha pecado, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 30. Jesus veio como luz, para iluminar os que estão nas trevas nos pecados. Por mais mergulhado que está este mundo nas trevas, tendo o diabo reinado sobre ele, Jesus continua sendo luz, para aqueles que o aceitam como Salvador. A luz de Jesus é tão forte, que ela consegue romper a escuridão deste mundo, e arranca da escuridão aquele que o aceita, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Evangelho de João, capítulo 12 versículo 46. Jesus não deseja te ver na escuridão, e deseja te trazer para a luz. Jesus quer te arrancar da cegueira espiritual, que está no teu entendimento. O diabo cega o entendimento dos homens, para os manter na escuridão, e deixando seus pensamentos bloqueados para não aceitar o Evangelho. A Bíblia chega a chamar o diabo de Deus deste século, que cega o entendimento, como está escrito. A Bíblia diz: Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Carta de 2 aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 3, 4. Esta é a situação real que o mundo se encontra, por isso que há tantas matanças, desgraças, injustiças, e tem homens que ainda culpam a Deus e perguntam: Onde está Deus? É mais fácil culpar a Deus, do que a própria pessoa reconhecer que está nas trevas deste mundo, tendo suas mentes dominada pelo diabo e bloqueada. Cada um que vive no pecado, é uma parte da escuridão deste mundo. Mas, mesmo este mundo estando na escuridão, Jesus vê pequenos pontos de luz, que são os seus filhos que os aceitaram. Jesus está te chamando para a luz neste exato momento. Abre mãos dos teus pensamentos que estão em trevas, aceite as verdades do Evangelho. Aceite a Jesus, dobre teus joelhos, e peça perdão por teus pecados, e peça para Jesus arrancar toda a treva do teu coração, ou seja, do teu entendimento. Se você já o aceitou, mas ainda está no pecado, leia os Evangelhos para aprender e iluminar o teu entendimento, livre-se do domínio do diabo na tua mente. Deus deseja te ver na luz de seu Filho Jesus. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.